Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Obrigado porque você está conosco em mais uma jornada do Saldo Extra. Você é a razão de nós estarmos aqui, trabalhando com paixão, com amor, com dedicação, com empenho, para entrar em sua casa com uma palavra de esperança. Esperança também para a sua vida financeira. É possível viver, sim, com a vida financeira estável, equilibrada, realizar os nossos sonhos, por que não? Estamos aqui para ajudá-lo. Agradeço a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqueles que se inscreveram no nosso canal no YouTube e aqueles que mandaram suas perguntas e comentários. Sabe qual é a pergunta mais recorrente que recebemos nas redes sociais? Como se livrar das dívidas? Nós aqui passamos muitos conselhos sobre este tema, práticos, mas existe algo fundamental. Precisamos ter a atitude correta diante das dívidas. E este é o assunto que vamos tratar hoje e temos a alegria e a honra de ter um especialista conosco. Talvez você pense assim, mas este não é o meu problema, eu não estou endividado, mas você deve ouvir o que vamos tratar aqui para que você não passe por este problema. E quem sabe você não tem um amigo, um conhecido, alguém na família que está passando por dificuldade. Os conselhos que vamos apresentar aqui, você pode transmitir aos seus amigos. Vamos viver uma nova experiência com a questão das dívidas, vamos resolver esse problema e para responder esta pergunta, para nos ajudar, eu tenho a alegria de receber o nosso amigo, o Conrado. Conrado, seja muito bem-vindo. Toninho, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, porque você é uma autoridade no assunto de finanças pessoais. O Conrado já esteve aqui conosco outras vezes, já participou de outros programas, transmitindo um pouco da sua experiência. Mas quem sabe você que encontrou Novo Tempo há pouco tempo, não conhece o Conrado, uma rápida apresentação dele. Ele tem uma extensa biografia, mas nós vamos destacar aqui alguns pontos que entendemos ser importantes. Primeiro, que o Conrado, ele é especialista em finanças pessoais, idealizador de Dinheirama.com, um dos principais portais de educação financeira do Brasil, que nós recomendamos, autor de diversos livros, entre eles o best-seller Dinheiro é um Santo Remédio, que também recomendamos. É consultor educacional da corretora Modal Mais e investidor anjo em mais de 70 startups. Adora e pratica o triatlo e também é sócio em diversos outros negócios envolvendo suas paixões, o esporte e os carros. Quando eu li aqui sua biografia, eu achei muito interessante destacar essa sua paixão. Por quê? Eu também tenho as minhas preferências, eu também tenho o meu hobby e me faz muito bem. Quando a gente está um pouco ansioso, quando a gente está preocupado, a gente ter uma atividade prazerosa faz com que a gente encontre motivação, os neurotransmissores são ativados para que a gente encare os desafios da vida. E quem sabe você não precisa desse estímulo para vencer aí o seu problema do endividamento? Não, é por aí, Toninho. Eu acho que a educação financeira é uma questão de prioridades. E quando a gente fala daquilo que a gente gosta, no fundo o que a gente está mostrando para as pessoas é que é muito bom ter prioridades, mas melhor do que ter prioridades é você poder realizar as coisas que você gosta, ou seja, atingir aquilo que são as suas prioridades. Então, a educação financeira, a gente sempre fala isso, é uma questão de cidadania, porque em essência o que a gente quer é que as pessoas façam aquilo que elas gostam também e não fiquem só com aquela sensação de que estão trabalhando, só para pagar contas. Então, por isso, eu acho que é legal sempre destacar o que a gente gosta. É verdade, Conrado. Eu gosto de dizer aqui, você tem esse mesmo pensamento, a estabilidade financeira, eu gosto de dizer que ela vem de dois lados, né? Primeiro, os conselhos que nós falamos sempre, planejamento, orçamento, controle de gastos, os sonhos, tudo aquilo que você tem ouvido sempre aqui. Mas outro aspecto importante é a atitude, é o comportamento. Ao falar de endividamento, eu não quero falar tanto da origem do endividamento, que talvez a pessoa pense assim, eu já estou endividado, não importa se ela veio porque eu não pensei, porque eu não planejei, porque eu agi por impulso. Como nós devemos tratar este assunto? Alguém que está vivendo esse problema em casa, como encarar esse assunto de endividamento de uma forma que eu encontre forças
para resolver o meu problema? Você mencionou duas coisas importantes, Soninho. Eu acho que a questão principal é não ficar procurando um culpado. Então, você acabou de dizer, eu não quero discutir como que a gente chegou nesse problema. Isso é muitas vezes uma das grandes armadilhas que as pessoas encontram quando resolvem enfrentar o endividamento. Elas se pegam muito tempo tentando buscar a causa do problema e apontando o dedo, aquela coisa de, se você tivesse me ouvido, não tinha acontecido isso, se você não tivesse feito aquilo, a gente não estaria assim. E fica um jogo de empurra dentro da família para encontrar quem é o culpado por aquela situação. E esse processo ele é muito desgastante, porque além de você não encontrar o culpado, que realmente não vai acontecer, porque quando a gente fala de família e educação financeira, não é uma pessoa que é só responsável por, eventualmente, um problema que acomete todo mundo. E esse processo vai gerar um desgaste, porque não vai encontrar o culpado nessa situação e vai fazer com que o relacionamento fique pior, fique mais chato, mais complicado no dia a dia. Então, a primeira armadilha é parar de procurar o culpado. A gente está falando de atitude. Então, a situação principal é, eu estou endividado, a nossa família passa por uma situação delicada. O que aconteceu para que a gente chegasse até aqui é responsabilidade nossa. Então, a gente tem que partir do princípio de que a culpa ela é uma culpa de todos, quer dizer, o sentimento tem que ser de equipe para resolver o problema e parar de buscar o culpado. Quer dizer, esse acho que é o primeiro ponto quando a gente fala de atitude. O segundo é encarar a dívida como um processo que tem que ser resolvido daqui para frente. Então, o que eu tenho que fazer para poder eliminar a minha dívida? Quer dizer, eu já sei que o problema e a culpa é de toda a família, a situação, a responsabilidade é nossa. Agora, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que começar a agir, enumerar as primeiras atividades, as primeiras tarefas para resolver o problema. Quais são essas atividades, para não ficar numa coisa muito teórica? Você tem que saber quais são as dívidas, então tem que parar com aquela coisa de esconder a conta que chega do cartão de crédito na gaveta, porque ela não vai se pagar sozinha, né? Então, as pessoas passam por essa etapa de negação, que é muito comum, as contas vão se acumulando e elas colocam aquilo num canto, deixam aquilo num determinado local em casa, achando que, bom, outro dia eu pego, eu não quero estragar o meu dia, não vou abrir agora, mas enfim, o problema está ali. Então, o passo seguinte é encarar o problema. Quais são as dívidas que eu tenho que pagar? É cartão de crédito, é cheque especial, é um empréstimo que eu fiz no banco, é um empréstimo que eu fiz com outra pessoa, um parente ou alguém? Tem que colocar isso tudo de maneira organizada, saber quais são as dívidas, quanto está devendo para cada uma dessas dívidas e, de preferência, entender quais delas são as mais caras, para que a gente possa saber quais são as prioridades dentro desse conceito de endividamento que devem ser enfrentados. Então, acho que esse é um primeiro passo. Esses dois passos, aliás, são fundamentais. Primeiro é deixar de lado essa coisa de procurar o culpado e, ao mesmo tempo, começar a enumerar quais são essas dívidas para a gente poder agir em cima delas. Agora, Conrado, assim como a dívida ela pode vir de vários fatores distintos na família, ela pode ter sido causada por um membro da família que talvez tenha agido ou tenha tido um comportamento não muito adequado. Em muitos casos, a gente sabe disso, existe o conflito dentro de casa quando vai se tratar do assunto do endividamento, isso gera discórdia, pode gerar discussão e muitas vezes os bloqueios, eles surgem dentro de casa. Como vencer esses bloqueios? O que dizer, por exemplo, para uma esposa que sabe que a situação está difícil, ela quer resolver o problema, mas o marido não quer abrir, não quer falar. Como nós devemos tratar esse assunto dentro de casa? Filhos que têm as suas preferências, eles querem adquirir produtos e ter as coisas que seus colegas têm, e vem a questão da dívida. Como tratar deste assunto? Antes de nós irmos para esses passos práticos, como tratar deste assunto dentro de casa para criar a conscientização? Essa é uma resposta ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo complexa, Toninho, porque a gente tem que falar primeiro que o principal é a franqueza. Não dá para a gente lidar com a educação financeira e planejamento financeiro se a gente ficar com aquela coisa de enganar uma pessoa, fazer uma compra, eu não contei, ela não sabe, ou a extensão do problema é uma coisa que só um membro da família conhece, o outro não, porque muitas vezes você não consegue sensibilizar a família, porque você vem tomando decisões à revelia de todos, e quando você apresenta só a conta. Então, você não compartilhou naquele momento em que você estava comprando ou que você estava realizando outras coisas, você não compartilhou. E agora que o problema virou um problema muito grave, você quer trazer e abrir aquilo para todo mundo te ajudar a resolver. Então, o diálogo em casa, a franqueza no relacionamento, a questão de não é necessariamente saber quanto aquele ganha ou quanto a outra pessoa ganha e ficar controlando os gastos de cada um, não é isso, mas é ter
objetivos comuns e ter uma conversa franca o suficiente para entender quando a família está passando por uma dificuldade e quando as coisas estão melhorando. Porque o maior problema hoje é que as pessoas tomam as suas decisões de maneira individual e confundem o que é individualismo com individualidade. Quer dizer, a individualidade ela é importante, a gente falou no começo que a gente tem hobbies, a gente tem as nossas manias, a gente tem as coisas que a gente gosta, tem aquilo que faz sentido para nós. O marido tem, a esposa tem, os filhos têm. Mas isso é a individualidade. O individualismo é quando eu coloco isso tudo acima dos valores da família, acima dos objetivos que são comuns. E aí, muitas vezes, eu acabo atravessando algumas decisões e complico o lado financeiro. Então, por isso que eu disse, é uma resposta ao mesmo tempo simples e complexa. Porque simples, porque você tem que falar a verdade. Você tem que chegar em casa, se está tudo bem, você tem que conversar sobre isso, vocês têm que definir objetivos, metas, etc. E resolver isso da maneira mais adequada possível. E se as coisas não estiverem indo bem, você tem que falar a verdade do mesmo jeito. Quer dizer, mostrar as coisas como elas realmente são e a realidade como ela é. Não tem outra maneira de sensibilizar melhor o companheiro, a companheira e os filhos do que mostrar a realidade. Quer dizer, você não está fazendo um papel, não é aquela coisa do tipo, eu vou blindar completamente o que acontece dentro de casa para eu parecer aquele pai de família ou aquela pessoa que é forte o suficiente para segurar tudo o que pode acontecer com vocês, mas ao mesmo tempo está me endividando do outro lado e colocando essa pseudo-defesa à prova de uma coisa que eu não vou conseguir resolver sozinho. Então, eu acho que o principal, antes de fazer aquelas etapas que a gente vai mencionar, é olhar no olho, chamar e falar, olha, a situação é essa, eu preciso ser franco, tomei essa decisão, só que isso requer essa humildade, requer esse autocontrole, requer esse diálogo, enfim. Então, é uma coisa que é muito mais comportamental do que técnica de anotar, de preencher uma planilha. Eu acho que esse é o grande desafio da educação financeira. Você me fez lembrar de algo, Conrado, que eu acho importante. Não vamos subestimar a capacidade que os membros têm da família de resolver o problema. Perfeito. Às vezes o pai e a mãe podem pensar assim, eu não vou abrir com os meus filhos porque os meus filhos não vão entender, eles não vão apoiar, eles não vão querer abrir mão dos gostos deles, dos passeios, etc. Às vezes nós criamos alguns preconceitos em relação às pessoas que vivem conosco. E essa transparência pode gerar credibilidade. Imagina aquele filho que nunca participou de nada. Agora a situação está difícil, eu preciso contar com ele. Chama o filho e digo, me perdoe, eu errei, eu falhei. Chegamos a um ponto que a situação está difícil e sem o seu apoio não vamos chegar lá. É isso, acho que a questão é muito essa, assim, essa franqueza no diálogo para que as soluções sejam encontradas em conjunto e que a gente teste justamente essa força que cada um tem. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes a gente cria um julgamento prévio para muitas vezes continuar tomando as decisões como a gente sempre tomou. Tem esse outro lado também, que muitas vezes a gente quer resolver, mas não quer resolver tanto assim, porque a gente tem aquele aparente controle, aquela coisa. Se a gente abrir e deixar todo mundo participar, pode ser que a gente pense que a gente está dando um passo atrás e não está sendo necessariamente mais o pai de família ou aquela pessoa que lidera a família, seja o homem ou seja a mulher. Então, acho que essa humildade para deixar os membros da família participarem, ela é muito importante. Esse recado que você deu é fantástico, porque a gente nunca sabe a capacidade das pessoas de poder colaborar para resolver um problema, até que a gente testa e descobre que elas conseguem e são, às vezes, muito mais capazes do que a gente imagina. Agora, Conrado, você é uma pessoa que gosta de esportes, você pratica um esporte individual, mas quem gosta de esporte aprecia os esportes coletivos. A gente vê isto muito nos esportes. Na natureza também nós vemos isso. Quando existem várias pessoas participando de um processo, de uma competição, não importa qual seja, quando uma se sacrifica, se esforça, ele acaba estimulando o outro a correr um pouquinho mais, a ir mais além, ele está se esforçando. Então, às vezes, aquela esposa que está dizendo assim, né, Conrado? Eu quero fazer, mas meu marido não. Não desista, faça a sua parte, economiza, quem sabe, nas coisas dentro de casa, e o seu marido vai ver, poxa vida, a minha esposa está economizando com aquilo que é dela. Ela deixou de ir no salão, ela está fazendo as coisas em casa, ela deixou de sair com as amigas, ela está trazendo as amigas em casa para tomar o chá em vez de comer fora. Quer dizer, os bons exemplos vão vão enganjar todos no processo, né? Isso, quer dizer, a criatividade é uma coisa importante para a educação financeira, você mencionou um ponto importante, e a disciplina, que é outra que a gente encontra muitas vezes no esporte. Eu acho que as pessoas têm que entender que a educação financeira, muitas vezes, por a gente tratar ela como uma questão de cidadania, o que eu quero sempre dizer com isso? Nós não podemos deixar de pensar e praticar a educação financeira. Não é porque você ganha um salário X e não ganha aquele que você gostaria de ganhar, que você não precisa de educação financeira. Por isso eu acho que é importante
importante a gente defender esse conceito. Dentro dessa linha, a disciplina é fundamental e o esporte ajuda muito nisso, então é interessante porque eu sempre recomendo para as pessoas que comece muitas vezes a transformar a sua vida financeira, não necessariamente pensando numa planilha, mas praticando um esporte, porque ela vai entender o poder da disciplina. Muitas vezes ela tem um objetivo que não tem nada a ver com o objetivo financeiro, mas com o esporte ela vai conseguir colocar em prática a disciplina. E aí ela vai ver que é possível fazer uma coisa hoje, amanhã, depois de amanhã, etc., e o resultado aparece. Então ela naturalmente associa isso para o lado financeiro e pensa, poxa, se eu conseguir fazer algo que parecia mais difícil com a minha vida pessoal, de repente com a minha saúde, que dirá com o meu bolso. Quer dizer, eu vou ter que me sacrificar um pouquinho, eu vou ter que viver algumas frustrações durante algum tempo, mas isso vai ser passageiro, para eu resolver e atingir um objetivo maior. Quer dizer, é a mesma coisa com o esporte. Então, acho que essa analogia é muito legal, porque mostra para as pessoas que um pouco de sacrifício, um pouco de frustração, um pouco de controle, isso não é para transformar a vida numa coisa mais chata. Não, é para conquistar um objetivo mais interessante ali na frente e que vai fazer tudo fazer sentido. Porque você vai olhar para trás e falar, poxa vida, que legal, tive que passar por algumas coisas mais complicadas, mas cheguei aqui, consegui realizar aquilo que eu queria. Conrado, a gente fala bastante que numa situação crítica na vida financeira, às vezes é necessário dar um choque, né? Mudar padrão de vida, mudar comportamento. E uma palavra que surge nesse diálogo é a palavra sacrifício. Como que a gente trata esse assunto do sacrifício, esse assunto do corte? Porque o corte, ele dói, sangra, machuca e pode deixar cicatrizes. Como que a gente trata isso? De que forma a gente pode operar mudanças na família sem trazer traumas e dificuldades emocionais, inclusive? Legal, Toninho. Eu acho que essa é uma pergunta complexa, porque eu diria que muitas vezes as mudanças elas não conseguem passar necessariamente incólumes. A gente não consegue garantir para ninguém isso num trabalho de consultoria ou numa palestra, num conceito de educação financeira como um todo, você não consegue necessariamente fazer mudanças sem que elas tragam alguns traumas ou alguns reflexos, para a gente usar um nome um pouco mais suave para entender a dinâmica de uma mudança. Então, eu acho que assim, o que a gente tem que fazer é entender que se a situação que a gente está hoje, a gente está falando de endividamento, é uma situação insustentável, pode ser que a dor que a gente vai viver no momento futuro, e não muito longe, muitas vezes, na maioria das famílias, ela vai ser muito maior, e é assim que eu acho que a gente tem que encarar a mudança, do que o trauma ou o sacrifício que eu vou viver se eu optar por fazer essa mudança naquele momento. Então, acho que assim a gente consegue mostrar qual é o papel da educação financeira. Olha, se você continuar nesse caminho, o que vai acontecer é que você vai viver uma vida aparentemente tranquila por um bom tempo, mas daqui a pouco a sua dívida, a sua situação vai ser tão complicada que você não vai ter mais a opção, por exemplo, de vender ou não o carro. Você vai simplesmente ter o seu carro tomado. Então é muito diferente de você ter a escolha de, vou vender um patrimônio, vou abrir mão de um patrimônio para poder resolver o meu problema agora, ou chegar ali na frente e alguém executar você, numa palavra muito usada no termo jurídico, e acabar pegando, tomando aquilo que você tem, porque você tem aquele bem alienado, aquele bem não está pago completamente. Então você não tem como ficar com ele, você não tem condições de ficar com ele. Isso, garanto para as pessoas, é muito mais traumático do que você tomar uma decisão agora e encarar um pouco desse sacrifício, um pouco desses traumas, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles serão temporários. Quer dizer, aquilo vai passar, você vai reestruturar a sua vida, você vai abraçar a educação financeira, praticar e vai ficar sem carro, provavelmente por um tempo. Mas depois você vai entender a maneira certa de poder comprar e ter aquele carro de novo. Talvez não seja o mesmo carro, mas você vai ter de novo um carro e vai organizar as coisas para realizar os seus objetivos de novo. Me encanta esta visão. Você falou duas coisas que eu gostaria de destacar, porque é um aprendizado para mim também, que a gente está sempre discutindo esse tema, né? A primeira dela é a dor de hoje pode ser uma dor muito pequena em relação a nós deixarmos para o futuro. A dor no futuro pode ser maior. Hoje, o que seria, por exemplo, um pequeno curativo, amanhã seria uma cirurgia, né? Exato. Então, pensar desta forma, teremos sacrifício, amanhã poderia ser muito pior. E o segundo é quando você mencionou a tipo da substituição. Eu acho que a gente pode ampliar essa visão, Conrado. Me permite se eu estou correto, talvez você tenha experiência nesse sentido. Eu estou dizendo isso porque nós conversamos com alguém aqui. Por exemplo, você está acostumado aí com seus filhos no shopping. O shopping tem atrativos para o consumismo. Por que não fazer um passeio alternativo? No parque, no museu que tem uma entrada gratuita, levar o lanche, ou seja, criar alternativas para que o lazer não deixe de existir, a recreação não deixe de existir, o momento em família não deixe de existir,
mas numa esfera financeira bem mais favorável. Tem uma coisa interessante sobre isso que você falou, que é o seguinte: a gente não vai no shopping porque o filho quer ir no shopping, a gente vai no shopping porque a gente quer ir no shopping. E a gente leva o filho no shopping. Então, quando a gente para refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente volta no começo da nossa discussão. Vamos assumir as nossas responsabilidades e o nosso papel. Por que você vai passear no shopping? Não é porque o seu filho quer ir no shopping, é porque você quer ir no shopping. Você vai passear no shopping, vai dar uma olhada em umas coisas, tem um lugar legal para você almoçar, você vai ver... Não necessariamente você vai comprar, mas quem quer ir passear no shopping é você. Por que muitas vezes, Tony? Isso é interessante a gente discutir. Algumas coisas dão mais trabalho que outras. Quando você fala de passar um dia num parque, por exemplo, fazer um piquenique, isso implica que a gente, por exemplo, no dia anterior, tenha pensado que a gente tem que montar uns sanduichinhos, que a gente tem que guardar num potinho, que a gente tem que preparar um suco, alguma coisa para levar no outro dia. E aí eu vou passar um dia num lugar onde não necessariamente o celular funciona bem, então eu estou um dia mais desconectado do que o outro. Então a gente começa a questionar, isso pode muitas vezes inconsciente, mas eu começo a pensar nessas coisas dentro de casa e eu falo, bom, peraí, qual que é o jeito mais fácil de sair, dar uma volta e voltar e falar que a gente passeou? Vamos pegar a criança, põe no carro, leva no shopping, a gente dá uma volta, tem lá um flipper, um brinquedinho, ele dá uma brincada, a gente voltou e a gente passeou. Quer dizer, porque a outra alternativa poderia ser muito trabalhosa e às vezes a gente não quer, e isso não é, de novo, não é algo necessariamente consciente, mas a gente entra num piloto automático tão violento que a gente não se dá conta de que a gente escolhe o caminho mais fácil, o caminho mais simples. E nem sempre o caminho mais simples é o que vai dar essa formação que a gente deseja para os filhos. O outro exemplo é a televisão. A gente pode ligar e colocar o filho assistindo um desenho o dia inteiro e conseguir fazer todas as nossas atividades. Isso dá menos trabalho do que a gente ficar entretendo, brincando, lendo, se divertindo e fazendo outras coisas com o filho naquele mesmo dia. Parece que a gente não está falando de educação financeira, mas isso vai se refletir no bolso, porque quando a gente toma um atalho, aí a gente corta essa relação saudável e a gente fatalmente vai para o endividamento. E às vezes a gente julga os nossos filhos achando que os filhos são consumistas, né? O meu filho é muito consumista, ele pede isso, ele pede aquilo. Mas você já parou para pensar onde você está expondo o seu filho, né? Será que esse desejo dele vem só lá do colega que ele viu usando um celular novo, um tênis novo? Ou a exposição que você está colocando ele diante da TV está alimentando um sentimento do filho querer ficar pedindo as coisas? Eu estou dizendo isso aqui porque nós vivemos no Brasil um período de crise. Muitas empresas até tiveram dificuldades e desapareceram do mercado, né? Muitas empresas que fizeram sua inscrição lá no MEI, pararam. Mas muitas se fortaleceram, porque quando vem a crise, o endividamento, é a oportunidade de você fazer o quê? Abaixou a água da represa, aparecem os tocos, né? Eu gastava muito aqui, eu gastava muito ali, e você vai limpando e tirando, quem sabe, da vida, coisas que você não percebia. Aí quando a crise passa, o endividamento desse existir, você percebe, parece que o salário aumentou. Você está mais enxuto. Aí é a hora de nós pensarmos, sair do endividamento, mas ter uma recompensa. Será que dá para incluir o sonho nesse processo da solução do endividamento? A gente precisa do sonho, Toninho, porque sem o sonho a gente não tem a motivação, a gente não tem a vontade, a disciplina necessária para realizar. Então, o sonho ele é fundamental. O que não dá é para você ter um sonho que pareça uma coisa tão inatingível a ponto de você transformar o que era para ser motivador numa coisa que te desanime. E trazer a frustração. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um sonho e a gente tem que quebrar esse sonho em objetivos mais factíveis e, por que não, quebrar esses objetivos em metas no tempo. Então, é aquela coisa, eu sei que para realizar alguma coisa daqui a 5 anos, primeiro eu preciso conseguir realizar para 12 meses, o que seria um ano. E nesses 12 meses, se eu dividir em 12, eu tenho um mês em cada um, quer dizer, em cada meta. Então, eu posso pensar num objetivo de 5 anos, mês a mês. E aí, quando eu fizer isso, qual que é a ideia? A ideia é que se eu tenho uma cadernetinha, ou se eu tenho um lugar onde eu estou registrando isso, no final do mês eu vou lá e tico, eu marco aquela coisa que eu consegui realizar. E eu sei que marcar isso nesse mês, no mês seguinte, no outro mês, está me aproximando daquele sonho que eu tenho de 5 anos. Então, a gente não pode estar tão longe do sonho que a gente acha que ele é impossível e também não pode estar tão perto dele que a gente acha que é muito fácil. Acho que esse desafio da educação financeira é grande e ele vai mudando de acordo com as etapas, com as fases da vida, a gente vai mudando isso. Às vezes um filho nasce, a gente vai mudar quais são os objetivos, quais são os sonhos, a gente vai adaptar a nossa vida para isso. Daqui a pouco o filho cresceu, se formou, saiu de casa, tocou a sua vida, alguma coisa nesse sentido, o nosso objetivo, a nossa maneira de viver vai mudar de novo, a gente vai readaptar esse conceito para poder ficar. Mas eu acho que assim, o sonho não pode ser muito longe,
que ele te desmotive e também não pode estar tão do lado que você acha que qualquer coisa que você quer fazer é muito simples. A frustração ensina muito, a gente tem que aprender a lidar com a frustração também com a educação financeira. Vai demorar um pouquinho, mas se você fizer direitinho com disciplina, você vai chegar lá. E aí a sensação quando você chega lá é maravilhosa, porque você conquistou degrau a degrau aquela etapa. Eu acho que esse é o grande, essa é a grande beleza da educação financeira como um fator de cidadania. E é importante, né, Conrado? A gente já conversou isso em outros momentos. Nós sabemos que vencer o endividamento vai necessitar da participação de todos os membros da casa, porque todos gastam, o engajamento será fundamental. E quando a gente estabelecer um sonho que beneficia a todos, a gente gera o estímulo. Eu acho que é importante chamar os filhos. O que nós vamos sonhar? O que você gostaria de fazer? Vamos livrar das dívidas e vamos chegar lá. Eu acho que esse é um caminho seguro para que a gente consiga vencer os obstáculos. Perfeito, Tony. Assina embaixo e lembro as pessoas do seguinte: casamento não é morar em república. Casamento, né, união, família, nós escolhemos viver daquela maneira, nós juntos definimos esse objetivo. Então não pode ser uma vida de república, aquela coisa, o marido é careca, então ele não compra shampoo no supermercado. Não é assim que funciona, a educação financeira não é isso. Então, família é uma coisa que com certeza precisa ter objetivos comuns, né? Eu tenho que ter a minha individualidade, mas eu tenho que ter objetivos comuns. Então, assino embaixo, eu acho que é o único jeito da gente praticar a educação financeira é encarando a família como essa unidade, essa coisa forte como ela deve ser. Que bom, Conrado, muito obrigado por você ter estado conosco. Você gostou aqui dos conselhos do Conrado, pois ele vai continuar conosco na semana que vem. Vamos ampliar o nosso diálogo, vamos tratar de outros temas importantes. Eu quero convidar você a permanecer conosco. Conrado, muito obrigado por você dedicar o seu tempo e vir aqui voluntariamente. Você que tem tantas atividades, que Deus o abençoe ricamente, a sua família também. Eu que agradeço, fico muito feliz, Deus abençoe a todos e espero que tenham gostado do conteúdo. Estou sempre com vocês aqui, sempre me convidando, eu venho. É sempre um aprendizado para todos nós. E claro, sempre nos lembrarmos de que o nosso grande Deus, Ele pode fazer toda a diferença. Se você, esposa, quem sabe está vivendo um período de angústia e o seu marido não está sendo tão transparente como deveria, e você está pensando em desanimar, você já pensou em orar por ele? E dizer a Deus assim com coração sincero: eu tenho feito a minha parte, mas eu preciso de algo mais. Ore para que Deus possa agir com o seu espírito, trazer harmonia dentro de casa, trazer estímulo. Lance a sua ansiedade nos braços do Senhor e Ele vai lhe ajudar. E para lhe confortar com estas palavras, eu deixo as palavras que encontramos nas Sagradas Escrituras, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos trabalhar, vamos colocar em prática os conselhos que o Conrado trouxe para nós aqui, mas vamos ser humildes, reconhecer as nossas falhas, nos colocar nas mãos de Deus, porque Eles têm cuidado de cada um de nós. Creia, faça a sua parte, ore ao Senhor e Ele vai lhe abençoar. Um grande abraço e até a próxima semana, até o nosso próximo encontro.